Então, gente, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz uma comparação entre dois grupos no Jamov e explicar um pouquinho sobre o que significa essa análise, né? De uma forma prática, comparar dois grupos é exatamente isso. Comparar dois grupos, duas variáveis, né? E a gente tem aqui um gráfico da FGV que eu trouxe para vocês, sobre a diferença entre dois grupos, homem e mulher, no caso, em relação a outra variável, que seria a falta de dinheiro para comprar comida, né? E aí ele faz as devidas comparações, e a gente vê isso o tempo inteiro. Sempre que a gente compara algo, né, a gente está colocando uma informação em detrimento de outra. Então, esse gráfico é bem representativo do que essa análise se propõe a fazer. Então, para a gente pensar numa comparação, a gente precisa entender que uma variável de teste é a medida ou o fenômeno que se quer comparar, e uma variável de agrupamento representa os grupos que a gente quer comparar. E aí a gente faz isso de duas formas: pelo teste T de student, que é um teste paramétrico, ou seja, a variável aqui tem uma distribuição normal, ou por um outro teste, que eu vou mostrar para vocês mais na frente. Para a gente fazer o teste T, a gente clica em análises, depois em teste T para amostras independentes, isso tudo na primeira interface do programa, né, quando a gente abre o nosso banco de dados. E aí a gente seleciona a nossa variável. Aqui no caso, eu quis comparar a medida de estresse total em grupos que fazem ou não acompanhamento psicológico. Ou seja, será que existe diferença entre o nível de estresse nas pessoas que fazem terapia e nas pessoas que não fazem? Para a gente saber isso a partir desse teste, a gente seleciona essa caixinha azul aqui do T de Student e logo em seguida ele gera esse gráfico, né? Essa tabela, na verdade, com as medidas, né? O valor do T, o grau de liberdade e o valor de P. E é por esse P que a gente vai basear a nossa interpretação. Então, aqui, como vocês podem ver, é um P menor do que 0,05, o que significa que é estatisticamente relevante, ou seja, faz diferença o acompanhamento psicológico no nível de estresse desses pacientes, sejam eles quem forem. No caso, se fosse um P maior do que 0,5, seria equivalente a dizer que não é estatisticamente relevante, tá? Mas nesse caso, sim, no caso dessas variáveis. E a gente tem o teste de Mann-Whitney, que tem basicamente a mesma função, mas serve para variáveis que não têm uma distribuição normal, porque ele é não paramétrico. E aí, para a gente fazer, nós vamos clicar no mesmo lugar. Assim que abre o banco de dados, a gente clica em análises, teste T, depois teste T para amostras independentes e faz o mesmo procedimento, tá? A diferença é que ao invés de marcar aqui, como nós marcamos no teste anterior, nós vamos marcar em Mann-Whitney, que é o nome desse teste, né? E aí, selecionando essa caixa, a gente seleciona também as nossas opções. Nesse caso, eu estou avaliando a idade do recebimento do diagnóstico com o sexo. Ou seja, existe muita diferença entre a idade do diagnóstico e o sexo desses pacientes. Esses pacientes recebem, por serem homens ou mulheres, diagnósticos em idades distintas. E aí, para a gente compreender isso, a gente faz esse procedimento. E aqui ele vai dar uma tabela muito parecida, como eu mostrei para vocês. Aqui ele dá a estatística do teste, né? E o P, o valor de P. O que significa esse P? Aqui é exatamente o contrário do exemplo anterior, né? Nós temos um P maior do que 0,05, que significa dizer que não é estatisticamente relevante, ou seja, não tem muitas diferenças entre os grupos. Aqui, eu posso mostrar para vocês as duas tabelas de maneira conjunta, tá? Então, aqui é o primeiro teste que eu realizei e aqui o segundo, tá?
No caso do teste de Mann-Whitney, a gente sempre interpreta o resultado pela mediana, tá? E pelo teste T, a gente interpreta pelo resultado da média. E aí a gente reporta isso em artigo científico de uma maneira padrão. Então a gente tem que explicar com que descoberta esse teste se relaciona, ou seja, para que ele é, o que ele pretende avaliar, o tamanho da amostra, a média ou a mediana de cada grupo, como eu expliquei para vocês, né? Sendo a média para o teste T e a mediana para o Mann-Whitney. A gente reporta o valor da estatística, como eu mostrei na tabela, os graus de liberdade, o valor de P e o D de Cohen, que é o tamanho de efeito, certo? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de como a gente substitui essa equação básica num artigo científico. E aí vocês podem reparar que a gente coloca os grupos, né? Encontra-se que o grupo que realiza acompanhamento psicológico apresenta maior nível de estresse que o grupo que não realiza, né? E aí aqui a gente coloca o N, né? Que é o valor de respondentes, de participantes desse grupo, a média ou a mediana e o desvio padrão. E é assim que a gente reporta esse tipo de estatística.